à nossa leitura de hoje. Estamos no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Hoje vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, mas no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Este texto, ele está então no capítulo 7, né? Que nós temos vindo a falar, e ele está dividido em 3 partes, como também temos vindo a falar. Primeira parte, o apóstolo Paulo responde às perguntas de casamento que os coríntios tinham posto, e ele fala sobre casamento de cristãos com cristãos. Fala da pureza sexual, da durabilidade do casamento. Segunda parte, o apóstolo Paulo fala de cristãos que estão casados com não cristãos. Foi o que falámos no vídeo de ontem, no dia de ontem. Hoje, nós lemos esta parte final do capítulo 7, e aqui o apóstolo Paulo está a falar àqueles que não são casados. A primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é esta expressão que o apóstolo Paulo usa algumas vezes aqui neste texto, de que falo eu, na minha opinião, e eu ontem já expliquei um pouco acerca disso. Cada vez que o apóstolo Paulo usa esta expressão, é porque foi alguma coisa que Jesus, ele não falou. Algum assunto que Jesus não trouxe na sua época, e agora estão confrontados com estas perguntas. Então o apóstolo Paulo diz, olha, este mandamento é do Senhor, quando Jesus já o tinha dito, e em relação a isto digo eu. Ou seja, Jesus não se pronunciou sobre esta matéria, mas eu, que penso também ter o Espírito de Deus, ou seja, e que pela misericórdia de Deus sou fiel, creio também ter um bom conselho para vocês agora. Isso não faz com que a palavra de Deus seja metade inspirada e metade não, pelo contrário. O apóstolo Paulo está, inclusive, até a reforçar a ideia que ele também estava a ser iluminado pelo Espírito Santo para responder às perguntas dos coríntios. Então, para nós, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, e a revelação foi dada a homens que a escreveram. Então, quando o apóstolo Paulo agora começa a dizer que é por causa da angustiosa situação presente, este é o primeiro ponto que eu quero chamar a vossa atenção. O apóstolo Paulo diz, olha, por causa desta situação, eu aconselho-vos a não casar, a não separar,
eu acho que este tempo não é tempo para mudanças na vossa vida. Então a primeira pergunta que devemos fazer é: que situação é esta? Toda a primeira carta aos Coríntios, ela tem que ser entendida dentro do contexto que ela foi escrita. Aliás, toda a Bíblia, ela deve ser compreendida dentro do contexto que ela foi escrita. Mas se há um texto que é de suma importância nesta carta, que seja analisado verdadeiramente o contexto histórico em que foi escrito, é esta parte aqui. E outros que nós ainda veremos. Mas esta parte aqui é muito importante para nós não tirarmos conclusões precipitadas ao ler este texto. Porque a primeira conclusão precipitada que eu posso tirar é que o apóstolo Paulo não gosta de casamentos e quer que todos fiquem solteiros. E isso nós já vimos até pelo que ele disse antes e o que ele disse noutras cartas a outras igrejas, não é verdade. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele honrava o matrimónio. E ele, inclusive, dava conselhos sobre o matrimónio e ele até chega a desejar que o matrimónio, noutras cartas, até na carta aos Efésios, por exemplo, em que o matrimónio, o relacionamento entre marido e esposa, seja como seja um espelho do que é o relacionamento da igreja com Cristo. Então ele leva o relacionamento matrimonial a um nível muito grande. Então o apóstolo Paulo não é contra o casamento. Isso é a primeira coisa que nós poderíamos entender. A segunda coisa que nós podemos assim, entender, assim, a ler isto sem ver o contexto, é que o apóstolo Paulo dava conselhos sórdidos, ou seja, abruptos. Não, olha, isto aqui não... isto é mundo, vocês não se apeguem a estas coisas, o mundo não presta, vocês têm que viver à parte do mundo. Dá a entender que ele não queria que os coríntios vivessem desligados de tudo o que era o mundo. Né? Não, o mundo quer que vocês casem, mas vocês não casem. Então, se nós lêssemos assim, nós podemos ficar com uma impressão de que o apóstolo Paulo está a falar para um povo muito longínquo de nós e que nós hoje é impossível não estarmos a seguirmos este conselho. Mas não é nada disso. Não é. Porquê? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele saiu de Corinto mais ou menos pelo ano 51 depois de Cristo. Entretanto, desde esse tempo que ele saiu que saiu de Corinto até à época que ele escreve esta carta, houve uma mudança na história, houve uma mudança na sociedade. E é incrível que nós estamos a falar nisto neste tempo em que o vírus mudou a sociedade. O Império Romano era um império seguro. Todas as pessoas, os romanos, principalmente os romanos, os cidadãos romanos, eles orgulhavam-se porque era um império forte, resistente às crises. E era um império que tinha estabilidade. E aqueles que não eram romanos, não eram cidadãos romanos, eles desejavam ser cidadãos romanos. E procuravam as melhores cidades do império porque era onde havia mais emprego, era onde havia mais possibilidades, é aquilo que nós hoje chamaríamos, onde haveria mais portas a abrirem-se para desenvolverem, para criarem os seus filhos, para também crescerem financeiramente. Então, este era o tempo em que o apóstolo Paulo abriu a igreja em Corinto. Mas de um momento para o outro, nestes 6 anos, aconteceu uma mudança muito grande, que houve uma escassez muito grande de grão. E o grão, ele era muito importante na vida, ele era a base, era um dos elementos base para a sociedade. E isso fez com que muita coisa mudasse de um momento para o outro. Nos 6 anos que o apóstolo Paulo teve separado de Coríntio, muita coisa tinha mudado. Havia fome, havia insegurança. Na verdade, os pobres estavam a ficar mais pobres. E aquilo que o Império Romano, que idealizavam do Império Romano, que era não nos vai faltar nada, de um momento para o outro começou a ser uma dúvida. E o dia da manhã era uma incerteza. E é neste contexto que o apóstolo Paulo está a escrever. Ele está a dizer: eu aconselho-vos que esta época não é uma época para mudanças na vossa vida. Ele está a dizer: vocês querem casar? Casem. Mas eu queria livrar-vos do sofrimento.
Qual sofrimento? Eu queria livrar-vos de vocês, além de estarem a passar por dificuldades que vocês não sabem como vai ser o dia da manhã, vocês ainda estão a tomar uma decisão que vai mudar a vossa vida radicalmente. Porque uma coisa é ser solteiro, uma coisa é ser casado. Este é um conselho muito prático do apóstolo Paulo. E quando ele diz, esta época é uma época para refletirmos que tudo pode mudar de um momento para o outro. E o apóstolo Paulo está a dizer, olha, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem. O que ele quer dizer com isto? O apóstolo Paulo está a dizer, esta é uma época em que nós estamos a ver que de um momento para o outro tudo muda. E é muito importante nós percebermos quais são as coisas da nossa vida que passam e quais são aquelas que duram para sempre. Então, o apóstolo Paulo, se nós pudéssemos resumir esta primeira parte, o apóstolo Paulo está a dizer, não é época, no meu ponto de vista, para tomarem decisões tão importantes na nossa vida, na vossa vida, como separar-se ou casar-se. Então o apóstolo Paulo diz, este é um tempo em que vocês têm que olhar para o Senhor e pensar naquilo que é eterno na vossa vida. Vocês imaginam, eles eram cristãos, tinham aprendido sobre a segunda vinda de Cristo e agora esta mudança na sociedade, esta crise que se tinha instalado, fez muitos deles, tal e qual como nós, lembrar-se que há um Deus e que Ele é o dono disto tudo. E que Deus é que é soberano e é Ele que temos, é dele, única e exclusivamente dele que temos que depender. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. O apóstolo Paulo está a dizer, não era bom que vocês se agarrassem às coisas. E depois ele vai mais fundo, ele diz, olha, porque o casado, porque o solteiro, ele dedica-se às coisas do Senhor. Mas o casado, ele tem que se dedicar ao casamento, ao seu cônjuge. Ele diz às coisas deste mundo, mas quando ele está a falar deste mundo, ele tem que ter uma vida dedicada ao seu cônjuge, que é um princípio maravilhoso para o casamento, que é o nosso cônjuge, ele tem que ter um lugar privilegiado na nossa vida, né? Então o apóstolo Paulo, ele está a dizer, por isso eu estou a dizer-vos, olha, o melhor é não casarem agora. Dediquem-se às coisas do Senhor. Esta é uma época para vocês dedicarem-se, consagrarem-se e buscarem a Deus. E outra, o que nós podemos tirar para nós nisto, que tanta coisa podemos tirar, mas o princípio básico para a nossa vida é que nós, como filhos de Deus, temos que ter a capacidade de discernir os tempos e saber qual é o tempo para cada decisão. E o apóstolo Paulo está a ensinar isto aos coríntios. Ele está a dizer, vocês têm que discernir os tempos e perceber se é tempo para tão grandes decisões na vossa vida. Depois também nós percebemos, no final do texto, que era um tempo em que havia casamentos arranjados. Principalmente na comunidade judaica, né? Então, o pai, né? Ele tinha a sua filha, moça, em casa, virgem, e havia um empurrar, né, uma pressão da sociedade para que aquela menina se casasse. E o apóstolo Paulo está a dizer, não, vocês não são obrigados a fazer nada disso. Se vocês quiserem casar a vossa filha, vocês não pecam por isso. Mas se vocês também acharem que não é tempo para ela casar, e se vocês sentirem bem com essa decisão, e se vocês acharem que também é bom para ela que fique sem casar, também não pecam por isso. Então o apóstolo Paulo está também a dar um conselho à cultura, que eles não têm que se sentir obrigados, só porque já está a passar a flor da idade, ela tem que casar, tem que gerar filhos. Então o apóstolo Paulo está a dizer, não é assim. Não é assim. Mais uma vez o apóstolo Paulo está a dizer, nós temos que olhar para a nossa posição em Cristo e nós somos filhos de Deus. Então a sociedade não nos deve, nós não devemos andar segundo a sociedade, segundo aquilo que nos empurra ou segundo aquilo que os outros fazem. Nós temos que andar segundo aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. E depois ele termina a dizer, e a vocês viúvas,
Olha, vou dizer uma coisa, eu se fosse vocês ficava assim. O Pastor deve ficar assim. Eu acho que na mente dele, vocês já casaram, já viveram o vosso amor, agora fiquem assim, dediquem-se às coisas do Senhor. Mas se quiserem casar, o apóstolo Paulo diz, casem, tudo bem, mas procurem alguém que tenha os mesmos princípios, ou seja, casem no Senhor. Procurem alguém, e isto é um princípio não é só para as viúvas, isto é um princípio para todos nós. Que o casamento é uma coisa muito séria, é uma aliança muito séria para ser banalizada. Então, quando eu vou casar, eu tenho que ter consciência se eu estou a casar com alguém que vai ajudar-me, que vai ser um companheiro, uma companheira também na fidelidade ao Senhor, ou se eu simplesmente estou a banalizar Deus na minha vida e caso com quem eu quero. Então, o apóstolo Paulo dá este conselho às viúvas, mas não é só para as viúvas, é para todos. Que quando casar, se queres casar, casa, mas casa com alguém que tenha os mesmos princípios, os mesmos desejos e o mesmo amor pelo Senhor que tu tens. Então terminamos assim o capítulo 7 e espero que tenham um fim de semana cheio da presença de Deus e eu quero orar por vocês, orar por nós, principalmente por isto, para nós conseguirmos discernir os tempos e perceber quais são as melhores decisões, as melhores atitudes, os melhores momentos para as nossas decisões. É muito importante nós, como filhos de Deus, percebermos que há um tempo para todas as coisas, há um tempo que, para cada decisão há um tempo. E Deus quer nos ensinar a discernir esse tempo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua verdade, porque a tua verdade nos liberta. E te agradecemos, Senhor, pela maneira maravilhosa como tu cuidas de nós. E Deus, segundo aquilo que nós lemos, segundo aquilo que tu também tens, ó Deus, ensinado aquela igreja ali em Corinto, também queremos, Senhor, ser ensinados por ti. Queremos aprender de ti. Queremos aprender a discernir os tempos. Queremos aprender, Senhor, a discernir o tempo certo para a decisão certa. Ajuda-nos, ensina-nos. Precisamos da tua graça, da tua sabedoria. Precisamos de ti. Precisamos também que cada relacionamento, cada casamento seja cheio da tua presença. Queremos também que tu tenhas o lugar, Senhor, do trono da nossa vida. Tu, Senhor, ocupes o trono das nossas casas, das nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então, até segunda-feira.